Numa noite já bem tarde, me deparei com uma publicação na internet. Tenho uma amante. Como faço para minha esposa não descobrir e ainda aceitar se divorciar? O comentário mais curtido dizia: simples. Diga que sua empresa recebeu uma grande oportunidade no exterior, mas que você precisa provar que está solteiro. Convença ela a fazer um divórcio de fachada. Diga que é apenas no papel. Assim, você aproveita a vida com a amante, enquanto sua esposa fica em casa cuidando dos seus pais. Aquilo me embrulhou o estômago. No dia seguinte, meu marido chegou do trabalho, afrouxou a gravata e disse: Amor, a empresa está me oferecendo uma oportunidade enorme fora do país. Depois me olhou diretamente nos olhos. Mas existe uma condição. Eles precisam de uma prova de que eu não sou casado. Fez uma pequena pausa. Vamos fazer um divórcio só no papel. No mesmo instante em que ele disse isso, me lembrei da publicação da noite anterior. Engoli o nojo que subia pela garganta e decidi colocá-lo à prova. Você não pode recusar? Nossa filha ainda é pequena, e seus pais não têm estado bem nos últimos 2 anos. Ele me interrompeu na hora. Essa oportunidade é única. Depois, percebendo que tinha soado duro demais, suavizou a voz. Amor, estou fazendo isso por você, por nós, pela nossa família. Segurou minha mão com um olhar cheio de falsa ternura. É só uma formalidade. Continuamos vivendo como marido e mulher. Vou mandar todo o meu salário todos os meses. Fez outra pausa. Quando tudo terminar, eu volto e me caso com você novamente. Você precisa confiar em mim. Confiar nele? Nem pensar. Não existe divórcio de mentira. No momento em que se assina aquele papel, ele se torna real. Ao vê-lo jurar tudo aquilo, senti o último resto de confiança que ainda existia dentro de mim morrer de vez. Mesmo assim, apenas abaixei os olhos por alguns segundos e respondi: Está bem. Vou fazer o que você quiser. Ele me olhou por alguns segundos a mais do que o normal, como se procurasse alguma coisa no meu rosto. Dúvida, medo, lágrimas, qualquer sinal de que eu ainda pudesse ser convencida. Não encontrou nada. Então soltou o ar pelo nariz, como quem finalmente encerra uma negociação difícil, e afrouxou ainda mais a gravata. Eu sabia que você entenderia. Não respondi. Ele pegou o copo de água que estava sobre a mesa. Bebeu em pé, como se já estivesse pronto para sair. A mochila de viagem ainda estava pendurada no ombro desde o momento em que entrou. Nem tinha colocado no chão. Aquilo me disse tudo. Amanhã passo aqui com os papéis, disse. Vai ser rápido. É só uma formalidade, tudo bem? Assenti. Ele se aproximou da porta e, antes de sair, ainda disse: Cuida dos meus pais. Olhei para ele. Sempre cuidei. Ele saiu sem bater a porta. Sem drama, como se estivesse indo resolver algo simples. Fiquei parada no meio da sala, escutando os passos dele se afastarem pelo corredor, depois o som do elevador. E então nada. Sentei no sofá. A Sofia dormia no quarto. Ela tinha 4 anos e sempre dormia com a porta entreaberta, deixando escapar um fio fino de luz amarela da luminária em forma de tartaruga. Dali do sofá, eu conseguia ver aquela faixa de luz. 4 anos da minha vida resumidos naquele pequeno clarão. Peguei o celular. Abri os contatos. Procurei um nome que eu havia salvo 3 semanas antes, no dia seguinte em que lia aquela publicação na internet, quando ainda não sabia se realmente precisaria. Mas alguma coisa dentro de mim já desconfiava. Disquei. A ligação tocou 2 vezes. Doutora Helena. A voz do outro lado era firme. Aqui é a Camila Martins. Nós conversamos há 3 semanas. Houve uma pequena pausa. Eu me lembro. Já tomou sua decisão? Respirei fundo. Ele acabou de sair. Amanhã vem com os papéis. Ótimo. Então nos vemos amanhã às 9. Fechei os olhos por um instante. Já deixei todos os documentos separados. Outra pequena pausa. Senhora Martins, tem certeza do que quer fazer? Olhei para a porta do quarto da Sofia. Depois para a porta por onde ele tinha acabado de sair. Absoluta. Desliguei. Fiquei sentada por mais alguns minutos, sem me mover. Não porque estivesse em dúvida, mas porque precisava deixar aquele silêncio gravado dentro de mim. O silêncio do apartamento depois que ele saiu. O silêncio de um casamento que já estava vazio havia muito tempo. 3 anos cuidando do Sr. Augusto e da Dona Teresa. O pai dele, com os problemas de circulação e as consultas médicas que eu sempre organizava, porque o Henrique nunca tinha tempo. A mãe dele, cada vez mais esquecida, levantando no meio da madrugada sem reconhecer a própria casa. Era eu quem a levava de volta para a cama. Era eu quem preparava a comida. Era eu quem cuidava da nossa filha. Era eu quem mantinha tudo funcionando. Levantei. Fui até a cozinha.
Abri a gaveta onde guardava os documentos. No fundo, embaixo do manual do micro-ondas, estava um envelope marrom. Eu o havia preparado nos últimos 15 dias. Peguei. Abri. Extratos. Certidão de casamento. Escritura do apartamento. Documentos do carro. Comprovantes do fundo de reserva que estava no nome dos dois. Henrique sempre acreditou que eu não sabia nada sobre isso porque era ele quem costumava assinar. Mas eu sabia ler. E tive 3 semanas inteiras para ler tudo com calma. Coloquei tudo dentro de uma pasta azul. Fechei. Guardei na bolsa. Depois fui até o quarto da Sofia. Sentei na beirada da cama. Observei ela dormindo, a boca levemente aberta. Os braços espalhados pelo colchão. Aquela confiança absoluta que só as crianças têm quando se sentem seguras. Afastei uma mecha do cabelo do rosto dela. Ninguém vai tirar nada da gente. Sussurrei. Ela continuou dormindo. Voltei para a sala. Peguei uma xícara de chá. Não porque estivesse com sono. Eu sabia que não dormiria. Mas precisava manter as mãos ocupadas. A doutora Helena era especialista em direito de família. Eu a procurei uma semana depois de ler aquela publicação. Na época, ainda tentava entender se aquilo era coincidência ou não. Mas no fundo, eu já sabia. Quando Henrique chegou no dia seguinte com a história do exterior e do divórcio, só no papel, eu já tinha tido tempo suficiente para deixar de me surpreender. Na primeira vez em que sentei no escritório dela, ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela apenas disse: "Um divórcio assinado é um divórcio legal. Não existe exceção." Assenti. Eu sei. Ela me olhou. "Então o que você quer fazer?" Respirei fundo antes de responder. Quero saber exatamente o que me pertence por direito antes de assinar qualquer coisa. Ela assentiu devagar. E foi naquele momento que tudo começou a mudar. Na manhã seguinte, saí cedo para encontrar a doutora Helena. O escritório dela ficava no 10º andar de um prédio comercial na avenida principal. Era uma sala organizada, silenciosa, com uma estante cheia de pastas e livros. Ela me recebeu com a mesma postura firme da primeira vez. Assim que me sentei, coloquei a pasta azul sobre a mesa. Ela abriu e começou a analisar cada documento com calma. Extratos, escritura, certidão, comprovantes do fundo conjunto. Depois de alguns minutos, levantou os olhos para mim. "O apartamento foi adquirido durante o casamento?" "Sim." Ela assentiu. "Então é bem comum do casal." Passou para o próximo documento. "O carro também." Folheou mais algumas páginas. "E esse fundo de reserva está registrado no nome dos dois." Fez uma pequena pausa. "Isso significa que ele não pode simplesmente sair daqui levando tudo." Respirei fundo. "E se eu assinar o divórcio?" Ela cruzou as mãos sobre a mesa. "O divórcio é real no momento em que é assinado. Mas isso não muda o fato de que os bens adquiridos durante o casamento precisam ser divididos." Aquilo era exatamente o que eu precisava ouvir. "Então ele não pode simplesmente deixar tudo para depois?" Ela balançou a cabeça. "Não deveria." Depois ficou alguns segundos em silêncio, observando os papéis. "Você me disse que ele falou sobre uma oportunidade no exterior." "Sim." "E mencionou que isso depende do estado civil dele?" "Exatamente." Ela se inclinou um pouco para a frente. "Camila, preciso que você me diga tudo o que ouviu nos últimos meses." Franzi a testa. "Como assim?" "Conversas ao telefone, nomes de empresas, datas, qualquer coisa que tenha escutado enquanto ele falava em casa." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então comecei a lembrar. Durante anos, Henrique fazia ligações na sala enquanto eu preparava o jantar. Eu nunca perguntava nada, mas sempre escutava. Nomes, empresas, prazos, pessoas. Passei tudo para ela. Ela anotou em uma folha. Quando terminei, levantou os olhos. "Isso pode ser importante." Saí de lá mais calma do que entrei. Naquela noite, quase não dormi. Não por medo, mas porque pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha o chão firme sob os pés. Às 10h15 da manhã seguinte, Henrique chegou. Veio acompanhado de um homem que eu não conhecia. Era jovem, de terno cinza, carregando uma pasta fina. Henrique o apresentou como Dr. Renato. "Ele vai cuidar da parte dos papéis." O homem assentiu com educação. Sentei à mesa. O advogado abriu a pasta e colocou 4 folhas diante de mim. Henrique permaneceu em pé ao meu lado. Li tudo com calma. Linha por linha, os dois me observavam em silêncio. O documento falava do divórcio por consentimento mútuo, guarda compartilhada da Sofia, pensão mensal. Mas não havia uma única linha sobre o apartamento, nem sobre o carro, nem sobre o fundo conjunto. Levantei os olhos. "Aqui não fala sobre os bens." Henrique cruzou os braços. "Isso a gente resolve quando eu voltar." Olhei para ele. "Um divórcio não tem depois, Henrique." O advogado pigarreou. "Senhora, se preferir,
Essa questão pode ser tratada em um processo separado. Balancei a cabeça. Não. Os bens entram agora ou eu não assino hoje. Henrique se inclinou para a frente. Camila, você está complicando tudo sem necessidade. A voz dele já não tinha a falsa doçura do dia anterior. Isso é só um trâmite. Mantive a calma. Não se trata de confiança. Se trata do que está no papel. Silêncio. O advogado olhou para Henrique de lado. Era evidente que aquilo não tinha sido previsto. Abri minha pasta azul. Coloquei sobre a mesa os documentos. Apartamento, carro, fundo conjunto. Está tudo aqui. O advogado arregalou levemente os olhos. Minha advogada pode enviar uma minuta ainda hoje. Henrique me encarou. Sua advogada? Doutora Helena. Já deve estar esperando o contato de vocês. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, a mandíbula travada. O rosto endurecido. Por fim, o advogado se levantou. Preciso conversar com meu cliente por um momento. Saíram para o corredor. Fiquei sentada à mesa. Do quarto vinha o som da televisão ligada para Sofia. Escutei vozes abafadas do lado de fora. Henrique falando baixo, mas com irritação. Alguns minutos depois, os dois voltaram. O advogado retomou o lugar. Podemos preparar um aditivo com a divisão dos bens. Assenti. Então marcamos para assinar tudo junto. Henrique não me olhou. O advogado recolheu os papéis. Na porta, antes de sair, Henrique parou. Virou-se para mim. Isso não precisava ser assim. Olhei diretamente para ele. Precisava para mim. Ele saiu. Fechei a porta atrás dos dois. Respirei fundo. Naquela tarde, liguei para a doutora Helena e contei tudo. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, respondeu. Muito bem. Fez uma pequena pausa. Agora preciso que você verifique uma coisa. O quê? O fundo conjunto. Franzi a testa. O saldo? Quero que veja se houve movimentações recentes. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, entrei na conta. O acesso ainda estava liberado para os dois. Abri o histórico. Meu coração disparou. Havia 4 saques nos últimos 3 meses. Valores menores. Espalhados. O tipo de retirada que não chama a atenção à primeira vista. Mas somados, passavam de 20 mil. Fiquei olhando para a tela em silêncio. Tirei fotos de tudo. Enviei imediatamente para a doutora Helena. A resposta veio poucos minutos depois. Amanhã às 9. Naquele momento, tive certeza. Henrique não estava apenas tentando me deixar. Ele já vinha preparando a saída havia muito tempo. Mas o que ele não imaginava era que eu também vinha me preparando. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório da doutora Helena com a pasta azul nas mãos. Ela já estava me esperando. Assim que me sentei, coloquei as capturas de tela dos saques sobre a mesa. Ela analisou tudo com calma. Imprimiu as imagens. Organizou em uma nova pasta. Depois levantou os olhos para mim. Esses saques aconteceram antes do início formal do processo. Fez uma pausa. Isso significa que não caracteriza de imediato ocultação de patrimônio. Meu coração apertou por um instante. Ela percebeu. Mas isso não significa que não seja relevante. Respirei fundo. Ainda posso recuperar esse valor? Ela assentiu devagar. Parte dele, sim. O importante agora é demonstrar o padrão. Apontou para os papéis. Valores fracionados, datas próximas, retiradas sucessivas. Pegou uma caneta e marcou as datas. Isso mostra a intenção de reduzir artificialmente o saldo disponível antes da divisão. Aquilo me trouxe uma sensação estranha de alívio. Não era vingança. Era clareza. Na saída, recebi uma mensagem de Henrique. O advogado disse que a adenda fica pronta na quinta. Você pode? Olhei a tela por alguns segundos. Respondi apenas, sim. Combine diretamente com a doutora Helena. 3 minutos depois ele respondeu, tudo bem. Guardei o celular. Ele ainda acreditava que aquilo seria rápido, que em poucos dias estaria tudo resolvido. Na quinta-feira chegamos ao escritório pouco antes das 10. Henrique já estava lá, sem gravata, com os olhos cansados. Ao lado dele, o doutor Renato. A doutora Helena colocou os documentos sobre a mesa. Tudo estava detalhado. Apartamento, carro, fundo conjunto, pensão, guarda da Sofia. Li cada linha com atenção. Desta vez, tudo estava no papel. A divisão do fundo considerava o valor anterior aos saques. Isso significava que metade daqueles 20 mil sairia diretamente da parte dele. Henrique percebeu. Seu maxilar travou. Isso não faz sentido, disse finalmente. A doutora Helena respondeu sem alterar a voz. Faz sim. O valor retirado faz parte do patrimônio acumulado durante o casamento. Ele respirou fundo, visivelmente irritado. O advogado ao lado dele permaneceu em silêncio. Henrique me olhou. Você fez isso de propósito.
Sustentei o olhar. Eu só fiz o que precisava ser feito. Silêncio. A doutora Helena deslizou a caneta sobre a mesa. Podemos seguir? Henrique pegou a caneta primeiro. Assinou sem me olhar. Quando chegou a minha vez, segurei a caneta com a mão firme. Não senti tristeza, nem alívio imediato, apenas a sensação concreta do papel sob os dedos. Assinei. Naquele momento, o divórcio se tornou oficialmente real. Desta vez, para os dois. Henrique se levantou antes mesmo que a tinta secasse. Eu preciso ir. Foi a única coisa que disse. Saiu sem se despedir. Fiquei olhando a porta fechada por alguns segundos. Depois, a doutora Helena recolheu a papelada. Está resolvido. Respirei fundo. Obrigada. Ela me encarou com a mesma firmeza de sempre. Ainda não acabou. Franzi a testa. Como assim? Agora começa a parte mais importante. Fez uma pequena pausa. Sua reconstrução. Naquela tarde, busquei a Sofia na escola e a levei ao parque. Ela correu direto para o balanço. Subiu sozinha e me olhou sorrindo. Empurra, mamãe. Passei quase 20 minutos ali, empurrando o balanço, observando ela rir. Naquele momento, percebi que fazia muito tempo que eu não respirava daquele jeito. Sem peso, sem medo, sem aquela sensação constante de estar prestes a perder alguma coisa. Na volta para casa, depois de colocar a Sofia para dormir, sentei à mesa com um caderno. Abri na primeira página. Havia uma lista que comecei a escrever 3 semanas antes. O que preciso fazer? Peguei a caneta. Comecei a riscar os itens. Advogada. Riscado. Documentos. Riscado. Divisão dos bens. Riscado. Pensão. Riscado. Ainda faltavam algumas coisas. A primeira delas era trabalho. Eu havia deixado meu emprego quando a Sofia nasceu. Henrique dizia que não havia necessidade de eu trabalhar, que ele cuidaria de tudo. Durante 4 anos, cuidei da casa, da filha, dos sogros, de tudo. Levantei. Fui até o armário. Peguei a caixa onde estavam meus documentos antigos. No fundo, encontrei meu diploma. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. Era estranho. Como se eu estivesse olhando para uma versão minha que ficou esquecida. Naquela mesma noite, liguei o computador. Abri meu currículo antigo. Estava completamente desatualizado. 4 anos de vazio profissional. Ou pelo menos era assim que parecia. Mas eu sabia que não era vazio. Eu tinha administrado consultas médicas, orçamentos, rotinas, cuidados, agenda escolar, compras, medicamentos, tudo. Comecei a atualizar linha por linha. Levei quase 2 horas. Não porque fosse difícil, mas porque precisei lembrar quem eu era antes de me tornar apenas a esposa do Henrique. Quando terminei, salvei o arquivo. Fechei o notebook, olhei para o quarto da Sofia. E pela primeira vez em muito tempo, senti que algo dentro de mim começava a voltar. Na manhã seguinte, depois de deixar a Sofia na escola, liguei para uma antiga colega da faculdade, a Marina. Não falávamos havia quase 3 anos. Mesmo assim, ela atendeu na segunda chamada. Camila? Nossa, quanto tempo. Respirei fundo. Eu sei. Desculpa ligar assim do nada. Ela riu do outro lado. Fala, o que aconteceu? Fui direta. Você ainda está na empresa da Avenida Central? Estou. Por quê? Olhei para a tela do notebook aberta com meu currículo. Estão contratando? Houve uma pequena pausa. Na verdade, sim. Meu coração acelerou. Uma vaga administrativa. Não é cargo alto, mas é um começo. Assenti, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Me manda. Ela enviou o contato ainda durante a ligação. Naquela tarde, atualizei o currículo mais uma vez. Ajustei datas, experiências e, principalmente, a forma como eu apresentava os últimos 4 anos. Não como um vazio, mas como gestão real, organização de rotina. Controle financeiro doméstico, coordenação de agenda médica, cuidado com dependentes. Tudo aquilo era trabalho. Só nunca tinha sido chamado assim. 2 dias depois fui à entrevista. A mulher que me recebeu devia ter pouco mais de 40 anos. Séria. Direta. Ela passou os olhos pelo meu currículo. Parou exatamente no período de 4 anos sem emprego formal. Levantou os olhos. 4 anos fora do mercado. Mantive a postura. 4 anos administrando uma casa com 2 idosos e uma criança pequena. Ela me observou por alguns segundos. Isso não é pouca coisa. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém enxergava o peso real do que eu fazia. Saí da entrevista sem criar expectativa. 3 dias depois me ligaram. A vaga era minha. Naquela noite, sentei no sofá depois de colocar a Sofia para dormir. Olhei para o caderno. Peguei a caneta. Trabalho. Risquei.
Na semana seguinte, liguei para a dona Teresa. Minha ex-sogra. Ela atendeu na terceira chamada. A voz parecia cansada. Camila? Sou eu. Fiquei em silêncio por um segundo. Eu queria conversar sobre a Sofia. Houve uma pausa do outro lado. Henrique me contou sobre o divórcio. Respirei fundo. Entendo. A voz dela saiu baixa. Você vai continuar trazendo ela para nos visitar? Olhei para o quarto da Sofia. Claro que vou. Ela soltou um suspiro longo. Obrigada. Fez uma pequena pausa. Ela sente falta de vocês. A voz da dona Teresa tremeu um pouco. Eu sinto vergonha pelo meu filho. Não respondi. Porque no fundo não havia nada a ser dito. Na segunda-feira seguinte, comecei no novo trabalho. Cheguei 15 minutos antes. Sentei à mesa. Organizei minhas coisas. Era um escritório simples, nada sofisticado, mas pela primeira vez em anos, aquele espaço era meu. Meu primeiro dia foi intenso. Planilhas, agendas, reuniões curtas, telefonemas. No fim da tarde, senti um cansaço diferente. Não era o peso emocional de antes. Era o cansaço bom de quem reconstrói alguma coisa. Naquela mesma semana, Henrique fez o primeiro depósito da pensão, 3 dias atrasado. Não mandou mensagem, não explicou. O valor simplesmente apareceu na conta. Abri o caderno. Anotei data, horário e valor. A doutora Helena tinha sido clara. Registre tudo. Depósitos, atrasos, mensagens, qualquer coisa. Fechei o caderno. Na sexta-feira, quando fui buscar a Sofia na casa dos avós, o senhor Augusto me chamou na porta. Ele era um homem de poucas palavras. Sempre foi. Mas naquele dia me olhou diretamente. Quero que saiba que o que meu filho fez não muda nada entre nós e a Sofia. Assenti. Obrigada. Ele fez uma pequena pausa. Meu filho é um idiota. Aquilo quase me fez sorrir pela sinceridade. Eu sei. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, sentei novamente com o caderno. Restava apenas uma linha sem riscar. Entender em que situação ele realmente ficou depois de ir para o exterior. Olhei para aquela frase por alguns segundos. Ainda não sabia exatamente por quê, mas sentia que aquilo ainda seria importante. E no fundo, alguma coisa me dizia que a história ainda não tinha terminado. O que eu não imaginava era que a resposta viria tão rápido. Cerca de um mês depois de começar no novo trabalho, recebi uma mensagem de um número que eu não tinha salvo. Era terça-feira, pouco depois das 8 da noite. A Sofia já estava dormindo. Eu estava na sala, revisando alguns relatórios do escritório no notebook. O celular vibrou sobre a mesa. Peguei. A mensagem era curta. Sou a Fernanda. Preciso falar com você. É sobre o Henrique. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. O nome não era desconhecido. Eu já tinha visto antes, na fatura detalhada da conta telefônica conjunta, que ainda estava vinculada ao meu nome porque Henrique nunca se preocupou em alterar. Durante meses, aquele número aparecia com frequência. Chamadas longas, mensagens em horários improváveis. Fechei os olhos por um instante. Então respondi: Quem é você? A resposta veio quase imediatamente. A mulher por quem ele se divorciou de você. Meu estômago apertou. Continuei lendo. Eu sei que você provavelmente já sabe quem eu sou. Preciso te contar uma coisa importante. Não respondi na hora. Levantei, fui até o quarto da Sofia. Ela dormia profundamente. Voltei para a sala. Peguei o celular de novo. Por quê? A resposta veio em menos de 1 minuto. Porque ele fez comigo a mesma coisa que fez com você. Fiquei olhando para aquela frase. Respirei fundo. Então escrevi: Me manda um lugar. Ela respondeu com o nome de uma cafeteria perto do meu trabalho. No dia seguinte, ao meio-dia. Naquela noite dormi pouco. Não por medo, mas porque eu ainda não sabia exatamente o que queria daquela conversa. Na quarta-feira, cheguei à cafeteria 5 minutos antes. Ela já estava lá, sentada no fundo, cabelos presos, rosto cansado, olheiras visíveis. Devia ser uns 4 anos mais nova que eu. Sentei em frente a ela, sem abraço, sem cumprimento. Ela foi direta. Obrigada por vir. O que aconteceu? Ela respirou fundo. Henrique me disse que você já sabia sobre o divórcio. Fiquei em silêncio. Disse que o casamento de vocês já tinha acabado há muito tempo. Tomou um gole do café. Falou que eu era a pessoa com quem ele queria construir a vida dele. Continuei ouvindo. Quando ele foi para fora, disse que em poucas semanas me chamaria para ir também. Meu olhar permaneceu fixo nela. Isso nunca aconteceu. Ela abaixou os olhos. Os contratos não deram certo. Teve um problema com os avalistas e tudo travou. Meu coração acelerou por um segundo. A doutora Helena estava certa.
Fernanda continuou. Depois disso, ele começou a ligar menos. Fez uma pequena pausa. Até que, há uns 10 dias, mandou uma mensagem dizendo que precisava de espaço. Respirei fundo. E por que está me contando isso? Ela abriu a bolsa, pegou o celular, desbloqueou e virou a tela na minha direção. Porque tem mais. Na tela havia uma conversa. Henrique escrevendo para outra mulher. O nome aparecia apenas com a inicial L. Li a mensagem. Ele dizia que a situação no exterior tinha atrasado, que os contratos tiveram um problema técnico, mas que logo tudo estaria resolvido, e que o importante era que a Camila já tinha assinado. Meu sangue gelou. Aquilo significava que Fernanda não era a única. Levantei os olhos lentamente. Quem é essa? Fernanda me olhou. Uma assistente dele na empresa. Pelo que descobri, já estão envolvidos há quase 2 anos. 2 anos. Fechei os olhos por um segundo. 7 anos de casamento. Uma amante. Depois outra. E mais uma. Tudo acontecendo enquanto eu cuidava da filha dele e dos pais dele. Peguei meu celular. Tirei uma foto da conversa. Fernanda não impediu. Oh, por que está me mostrando isso? Ela apertou a xícara entre as mãos. Porque quando fui cobrar explicações, ele me ameaçou. Franzi a testa. Como assim? Disse que se eu falasse sobre a relação, faria parecer que fui eu quem vazou informações da empresa. A voz dela saiu mais baixa. Ele pode prejudicar meu trabalho. Fiquei em silêncio. Aquilo era exatamente o tipo de coisa que Henrique faria, sempre calculado, sempre tentando controlar tudo. Você vai fazer alguma coisa? Ela assentiu. Já estou procurando um advogado. Respirei fundo. Faça isso. Ela me olhou por alguns segundos. Você está bem? A mesma pergunta. Pela segunda vez em pouco tempo. Pensei antes de responder. Estou. E era verdade. Saí da cafeteria e voltei para o trabalho. No caminho, mandei uma mensagem para a doutora Helena. Consegui informações novas sobre a situação dele. Ela respondeu quase imediatamente. Quinta, às 4. Guardei o celular. Naquele momento, uma coisa ficou completamente clara para mim. Os problemas de Henrique não eram azar, nem coincidência, e muito menos culpa minha. Era simplesmente o resultado de tudo o que ele mesmo construiu, mentira por mentira, até tudo começar a desmoronar. Na quinta-feira, saí do trabalho direto para o escritório da doutora Helena. Levei comigo a foto da conversa que a Fernanda me mostrou. Assim que me sentei, entreguei o celular para ela. A doutora Helena leu tudo em silêncio. Depois apoiou o aparelho sobre a mesa. Isso confirma o que já suspeitávamos. Cruzei as mãos no colo. Que ele já estava planejando tudo antes mesmo de falar comigo. Ela assentiu. E que os problemas que ele enfrentou lá fora estão diretamente ligados ao divórcio e aos contratos. Fez uma pequena pausa. Ele contava com a sua assinatura sem questionamento. Respirei fundo. E não teve. Ela me encarou. Exatamente. Saí do escritório com uma sensação estranha. Não era satisfação, nem alívio. Era mais a confirmação de que eu não estava errada desde o início. Quase 4 meses depois, Henrique voltou. A mensagem chegou numa quarta-feira à noite. Chego amanhã. Precisamos conversar. Li a mensagem antes de dormir. Não respondi. Na manhã seguinte, depois de deixar a Sofia na escola, respondi. Sábado às 11. Ela estará com os avós. Ele respondeu logo depois. Tudo bem. No sábado, ele chegou exatamente no horário. Isso por si só já me surpreendeu. Durante os anos de casamento, pontualidade nunca foi uma qualidade dele. Abri a porta. Levei alguns segundos para reconhecê-lo. Estava mais magro, o rosto mais cansado, o cabelo maior do que costumava usar. A postura também era diferente. Menos segura, menos arrogante. Entra. Ele entrou em silêncio. Olhou em volta. Eu tinha mudado alguns móveis de lugar nas últimas semanas. Nada demais. Mas o suficiente para que a casa parecesse diferente. Ele percebeu. Sentou no sofá. Eu sentei na poltrona em frente. A mesa de centro entre nós. Quer água? Perguntei. Não. Silêncio. Foi ele quem falou primeiro. As coisas não saíram como eu esperava. Olhei para ele sem expressão. Eu imaginei. Ele passou a mão pelo rosto. Os contratos caíram. Fez uma pausa. Houve um problema com os avalistas desde o começo e nada se resolveu. Não respondi. Passei meses tentando reverter. Olhou para baixo. Gastei quase tudo o que tinha. Continuei em silêncio. Então ele me encarou. Vim perguntar se existe alguma chance da gente tentar de novo. Aquilo não me pegou de surpresa. De alguma forma eu já esperava. Respirei fundo. Não. A resposta saiu limpa. Sem hesitação. Sem espaço.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Camila, eu cometi um erro enorme, assenti. Eu sei. Ele se inclinou um pouco para a frente. Nós temos uma filha. Olhei diretamente para ele. Temos uma filha. Não temos mais um casamento. Silêncio. Foram 7 anos. Foram. Mantive o tom firme. Agora temos guarda compartilhada e uma pensão que você já atrasou 4 vezes. Ele apertou a mandíbula. Eu posso consertar isso. A doutora Helena pode te explicar a cláusula de atraso, se precisar. Ele desviou o olhar. Por alguns segundos, ficou em silêncio. Depois perguntou. Como está a Sofia? Aquela pergunta me incomodou mais do que deveria. Está bem. Vai muito bem na escola. Algo mudou no rosto dele. Talvez culpa. Talvez arrependimento. Talvez apenas o peso das consequências. Posso vê-la hoje? Hoje ela está com seus pais. Fiz uma pequena pausa. Se quiser vê-la, me avisa com antecedência para organizarmos. Ele me olhou. Com antecedência? Ela tem rotina. Silêncio. Tudo bem. Levantou-se. Foi até a porta. Antes de sair, parou. Virou-se para mim. Você está bem? A mesma pergunta. A terceira vez em poucos meses. Olhei para ele. Pensei em tudo. Naquela noite em que li a publicação. Na ligação para a doutora Helena. Na assinatura. No trabalho novo. Na Sofia. Na paz que finalmente existia dentro de casa. Estou. Ele assentiu. Você parece diferente. Olhei para ele pela última vez. Eu voltei a trabalhar. Ele ficou em silêncio. Depois saiu. Fechei a porta. Fiquei parada na entrada por alguns segundos. Depois fui até a cozinha. Peguei o café que havia preparado antes de ele chegar. Tomei em pé, perto da janela. Naquele momento, tive certeza de uma coisa. Henrique voltou procurando algo que já não existia mais. E eu não precisava de absolutamente nada daquela conversa. Meia hora depois, liguei para a dona Teresa. Ela atendeu rápido, como se já estivesse esperando. Ele esteve aí, não foi? Houve uma pequena pausa do outro lado. Esteve. Respirei fundo. Como ele está? A resposta veio seca. Mal. Fiquei em silêncio. Ela suspirou. Mas isso agora é problema dele. Sim. A voz dela suavizou um pouco. E você? Está bem mesmo? Olhei para a janela da cozinha. Para a xícara ainda pela metade. Para o silêncio da casa. Estou. E pela primeira vez, eu dizia aquilo sem precisar pensar. Naquela tarde, fui buscar a Sofia na casa dos avós. Ela veio correndo até a porta com as mãos manchadas de tinta. O senhor Augusto havia comprado um estojo novo de aquarela para ela. Ela segurava uma folha dobrada. Fiz um desenho para você. Peguei o papel. Abri com cuidado. Era uma casa. Uma árvore ao lado. E 2 figuras. Uma grande, uma pequena. Sorri. Quem somos nós? Ela respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você e eu. Guardei o desenho dentro da bolsa. Na volta para casa, Sofia passou o caminho inteiro me contando como o avô tinha ensinado a misturar azul com amarelo para fazer verde. Eu ouvi tudo. Sem pressa. Sem pensar em Henrique. Sem pensar no que ele tinha perdido. 2 anos se passaram. Nesse tempo, muita coisa mudou. Meu trabalho cresceu. Minha rotina também. A Sofia estava maior, mais independente, mais falante. E eu já não me lembrava mais da última vez em que pensei em Henrique ao acordar. Foi numa segunda-feira pela manhã que minha chefe me chamou na sala dela. Assim que entrei, ela colocou um papel sobre a mesa. Quero que você se candidate. Olhei o documento. Era um processo interno para a coordenadora regional de operações. Um cargo acima do meu. Mais responsabilidade, mais salário. Levantei os olhos. A entrevista é quando? Quinta-feira. Não precisei pensar. Eu consigo. Na quinta fui para a entrevista. 3 pessoas na sala. Minha chefe, o diretor, uma mulher do financeiro. Fizeram perguntas diretas. Sobre liderança, organização, resolução de problemas. Respondi todas. Algumas com segurança, 2 com honestidade. Quando não sabia exatamente, dizia que precisaria analisar antes de responder. Na segunda-feira seguinte me chamaram. O cargo era meu. Saí do escritório e fui direto buscar a Sofia. No caminho, parei numa sorveteria. Ela pediu morango. Eu pedi chocolate. Sentamos do lado de fora. Ela me olhou enquanto tomava o sorvete. Por que a gente veio aqui? Sorri. Porque a mamãe conseguiu um trabalho melhor. Ela pensou por alguns segundos. Isso quer dizer que você vai ganhar mais? Ri baixo. Sim, ela sorriu. Então agora a gente pode ter um cachorro? Olhei para ela.
Aquilo me fez rir de verdade. Eu vou pensar. Ela abriu um sorriso enorme, como se aquilo já fosse um sim. Naquela noite, liguei para a doutora Helena, não por causa de Henrique, mas porque, de algum jeito, ela se tornou alguém importante na minha vida. Consegui a promoção. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu. Já estava na hora. Sorri. Conversamos por alguns minutos. Depois desliguei. Sentei no sofá. Abri a gaveta da mesa. Peguei o caderno antigo. O mesmo que usei naquela primeira noite. A lista ainda estava lá. Advogada. Riscado. Divisão dos bens. Riscado. Pensão. Riscado. Trabalho. Riscado. Reconstrução. Riscado. Na última linha havia apenas uma frase. Ficar bem. Olhei para aquilo por alguns segundos. Peguei a caneta. Risquei. Fechei o caderno. Naquele momento, percebi que Henrique já fazia parte de uma vida que não existia mais. Agora havia outra. Uma casa em paz. Uma filha feliz. Um trabalho que era meu. E uma versão de mim mesma que finalmente tinha voltado. A partir daquele dia, a rotina entrou nos trilhos de um jeito que eu já nem lembrava ser possível. Henrique passou a ver a Sofia aos sábados pela manhã. Pontual. Sem drama. Sem mensagens fora de hora. Sem tentativas de puxar conversa comigo. Ele buscava ela às 9 e devolvia antes do almoço. Às vezes ela voltava com um livro novo. Outras vezes com um brinquedo pequeno. Eu não perguntava nada sobre ele. E ele também não perguntava mais sobre mim. Aquilo era suficiente. Mais do que suficiente. As visitas à Dona Teresa e ao Sr. Augusto continuaram. Toda quarta-feira, depois da escola, eu levava a Sofia até lá. Ela a adorava. Cantava músicas novas que aprendia na aula. Mostrava desenhos. Às vezes levava as aquarelas. Dona Teresa ainda tinha dias difíceis. Em alguns momentos se confundia. Esquecia nomes. Mas quando via a Sofia, o rosto sempre mudava. Como se, por alguns instantes, tudo ficasse claro. Numa dessas quartas-feiras, cheguei com uma garrafa de suco de laranja. O Sr. Augusto não podia beber álcool. Então era com aquilo que iríamos comemorar. Pelo que vamos brindar? Perguntou Dona Teresa. O Sr. Augusto levantou o copo. Pela Camila. Ela franziu a testa. O que aconteceu? Ele respondeu com a calma de sempre. Ela conseguiu um cargo novo no trabalho. Dona Teresa abriu um sorriso. Então temos que brindar por isso. Levantamos os copos. Suco de laranja em copos simples, no meio de uma sala com cheiro de comida pronta e tinta de aquarela sobre a mesa. E por algum motivo, aquilo me pareceu mais valioso do que qualquer coisa que eu já tinha vivido antes. 2 semanas depois, assinei o contrato definitivo do novo cargo. 3 páginas. Salário. Responsabilidades. Metas para os próximos 6 meses. Li tudo com calma, do começo ao fim, como passei a fazer com qualquer documento desde o divórcio. Assinei. Guardei minha cópia dentro da pasta azul, a mesma pasta que usei anos antes para levar os documentos à doutora Helena. Eu nunca joguei aquela pasta fora. Não por apego, mas porque ela ainda era útil. E, de alguma forma, aquilo também dizia muito sobre mim. Eu tinha aprendido a reaproveitar o que ainda servia e deixar para trás apenas o que realmente precisava acabar. Saí do prédio. O sol estava forte. Fui até o carro. Olhei o relógio. Ainda tinha tempo de buscar a Sofia na escola. No caminho, o celular vibrou. Era Henrique. Uma mensagem curta. Posso levar a Sofia ao cinema no sábado? Li a tela por alguns segundos. Depois respondi. Pode. Me avisa o horário. A resposta veio logo em seguida. Obrigado. Só isso. Nenhuma tentativa de prolongar a conversa. Nenhuma pergunta desnecessária. Guardei o celular e percebi que aquilo, por mais simples que fosse, também era parte do fim. O fim da manipulação. O fim da instabilidade. O fim da versão da minha vida que girava em torno das escolhas dele. Agora tudo girava em torno daquilo que eu construí. Quando cheguei à escola, a Sofia veio correndo com a mochila nas costas e um desenho na mão. Mais um. Ela entrou no carro sorrindo. Fiz outro para você. Peguei o papel. Era novamente uma casa. Uma árvore. 2 figuras. Dessa vez, havia um cachorro ao lado. Olhei para ela. Ela sorriu. Para quando você deixar? Aquilo me fez rir. Liguei o carro. Seguimos para casa. Enquanto ela falava sem parar sobre o dia na escola, sobre uma amiga nova e sobre a cor que queria no quarto, eu olhei rapidamente pelo retrovisor e tive a certeza mais simples e mais importante de todas. Eu estava bem. De verdade.